Olá, boa tarde. Segunda-feira, véspera de Natal. Mas a gente vem trazendo muito conteúdo para vocês. Para finalizar aqui o ano da nossa ginecologista, a doutora Aline Vieira, nós vamos falar de um dos últimos aí acontecimentos, marcos da vida da mulher, que é a menopausa. Então, se você conhece alguém que está passando por esse momento ou quer se informar, assista o nosso programa, compartilhe. Convido também sempre todas vocês a seguirem as nossas redes sociais. Tem o grupo no Facebook e lá, quem faz parte do grupo tem desconto nas melhores empresas aqui do nosso ABC. Além de trocar muita ideia, né? Porque de segunda a sexta nós estamos aqui às 14 horas, mas 24 horas por dia e todos os dias da semana lá no grupo do Facebook. E tem mais, tem o nosso canal do YouTube também. Lá, todo o conteúdo que vocês veem aqui, tem um a mais lá. Quero agradecer também a Valsa Fotos, que é responsável pela edição de vídeos do nosso YouTube. E também, dá dica, né? Se você tiver festa de aniversário, confraternização, precisar de fotógrafo ou vídeo, a Valsa Fotos, que vocês têm aí parceria com a ABC das Mães, com aquele desconto mara, né? Que a gente precisa agora, ainda mais nesse final de ano. Então, quero também deixar o nosso e-mail, que é o contato@abcdasmães.com.br, se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões. E antes de começar o nosso programa, quero mostrar o look de hoje. Se você ainda não fez seu presente de Natal, não comprou, corre lá na Carme Blue Modas, do Parque Shopping São Caetano e do Shopping ABC. Vou pedir para mostrarem aí o look para vocês agora no VT. Deixa eu ver se já vai mostrar. Cadê? Aí, olha lá que lindo. Essa calça é da confecção Carme Blue, tem desconto para vocês. E a blusa também, olha que linda, ela é toda em lurex, toda moderninha, maravilhosa para você passar aí o seu ano novo. Amei, viu? Obrigada pela parceria de sempre, Carme Blue Modas. Agora sim, a nossa ginecologista já chegou e o tema de hoje é menopausa. Boa tarde, doutora Aline, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. E aí, doutora Aline veio aqui falar hoje sobre a menopausa, mas para começar, o que é menopausa, doutora? Menopausa, então, como você disse, é uma das últimas fases, um dos últimos marcos da vida da mulher, né? É quando realmente os ovários param de funcionar e a gente para de menstruar. Na definição, são 12 meses sem menstruação, sem o sangramento mensal. Ah, então se, por exemplo, ela menstruou um mês e ficou 3 sem menstruar, mesmo que ela tenha 48 anos, ela ainda não está na menopausa? Não, essa fase de bagunça menstrual, que pula mês, fica 15 dias menstruada, isso tudo que acontece antes de parar, realmente a gente chama de climatério, que é a pré-menopausa. E como se define, então, o climatério? Quais são os sintomas, né? Eu queria que você exemplificasse aqui, separasse o climatério e a menopausa. O climatério é exatamente isso. Então, o climatério começa a desregular uma menstruação que normalmente nessa fase já é reguladinha, começa a pular mês, fica 2, 3 meses sem vir, ou então muda o padrão menstrual, o sangramento começa a diminuir ou a aumentar. A mulher pode começar a sentir aqueles calores, que geralmente é de pescoço para cima, de forma mais esporádica. Pode começar a sentir um pouquinho mais de dificuldade no emagrecimento, vai sentir que o corpo muda um pouquinho, a retenção de líquido muda um pouquinho, a gordura localizada muda um pouquinho. Isso tudo é caracterizado como climatério, pré-menopausa. Tá, a menopausa é quando eu fiquei lá 12 meses sem nada de menstruação. A partir de então, a gente considera a mulher na menopausa. Agora, as ondas de calor só acontecem no climatério ou acontecem depois, lá na menopausa também? Acontecem depois na menopausa, que é o que mais frequentemente elas reclamam. As ondas de calor são extremamente incômodas, prejudicam inclusive vida social, porque a mulher fica suando, fica vermelha e de repente passa, e é realmente muito incômodo para elas. E depois de quanto tempo passa isso? Não tem um tempo, pode passar e pode não passar nunca. Pode ficar sempre com essas ondas de calor. Gente, senhorinha. Eu lembro da minha mãe, um frio em casa, minha mãe vai rir agora assistindo. E ela abre essa janela, mãe, tá frio, tá um vento lá, eu tô morrendo de calor, né? Isso, a grande maioria passa nos primeiros 5 anos de ausência de menstruação, de menopausa. Depois tende a melhorar Depois tende a melhorar bastante, tende a espaçar bastante esse mal-estar, mas tem senhorinhas de 70 anos que ainda referem calor. Nossa, ai gente.
Ser mulher não é fácil, Não né, é fácil. gente? Nem na menopausa a gente tem, né? Tranquilidade, não tem sossego nunca. Tem. Agora, e a idade para se entrar na menopausa? Geralmente, uma média, a partir de quantos anos e até quantos anos? A média da mulher brasileira, a gente tem estudos nacionais que mostram que a média é de 48 a 52 anos que para-se de menstruar. Mas a gente sabe que a partir dos 40 anos a gente já tem um processo de diminuição da função ovariana e de, então, processo de menopausa, de climatério. Tá? Então, dos 40 aos 55 anos, a gente considera o período que a mulher vai menopausar. Acima dos 55, a gente considera a menopausa tardia. Antes dos 40, a gente considera a menopausa precoce. Agora, por que acontece de ter menopausa tardia? Por exemplo, uma pessoa que menstrua aos 9 anos difere de uma pessoa que menstrua aos 15? Não, isso não vai diferenciar. Muita gente acha, eu menstruei cedo, então eu vou parar cedo. A gente não tem relação entre início e fim. Tá. Idade de início e idade de fim. Gente, olha que engraçado. Eu lembro que quando eu menstruei pela primeira vez, eu achei aquilo tão absurdo, tão horrível, que eu falava assim, ai, não vejo a hora de entrar na menopausa. Que era bem na época que a minha mãe estava na menopausa, quando eu menstruei, né? E aí, gente, hoje eu não quero que chegue, não. Né? Tem muitas mulheres que hoje, mulheres já, que menstruam demais ou tem muita cólica, que falam, eu não vejo a hora de entrar na menopausa, eu não vejo a hora de parar. Só que cada fase tem uma característica. Sim. Então, a menopausa, apesar de eu sempre falar que não é uma doença, é uma fase da nossa vida, uma fase fisiológica da vida da mulher, é uma fase que tem um monte de coisa ruim, um monte de coisa chata. Então, se a menstruação não é boa, a menopausa pode não ser boa também. Agora, eu queria tirar uma dúvida que me surgiu agora. Por exemplo, eu uso DIU, não menstruo, né? Aí a pessoa tá lá com seus, sei lá, colocou o DIU com 46 anos, vai ficar lá 5 anos. Como ela vai saber se ela entrou na menopausa ou não? Pelos outros sintomas. E a gente tem as dosagens hormonais, né? Que a partir dos 45, 47 a gente já começa a pedir, que os hormônios, na verdade, a documentação da quantidade hormonal é que vai mostrar pra gente se está na menopausa, ou não. Porque tem muitas mulheres que fazem a esterectomia, que é a retirada do útero por diversas funções e até por causa de mioma, né? E aí a gente não tem a menstruação para controlar isso. Então, os sintomas, os calores, a irritabilidade e a dosagem hormonal. Entendi. Então aí a pessoa vai ter que ir no ginecologista, no seu médico e fazer essa dosagem para saber se entrou ou não. Como faz periodicamente, anualmente, né, os exames que a gente faz de rotina, a gente, a partir dos 45, para aquelas mulheres que não têm a menstruação, a gente passa também a fazer a dosagem dos hormônios. Aí agora você falou também nos outros sintomas, né? E, então eu queria que você contasse aí para quem está assistindo quais são todos os sintomas da menopausa, então, porque são vários, né? São Fora vários. o calor. O calor é o principal. Irritabilidade, ganho de peso ou dificuldade de perda de peso, tá? Secura vaginal, diminuição da lubrificação vaginal, diminuição da libido. Isso tudo a gente já pode começar a pensar na diminuição dos hormônios, né? E a partir de então, na falência ovariana propriamente dita. Tá. Então, além de tudo, tem a secura vaginal, a irritabilidade. TPM não vai acabar nunca, então. Coloquem os maridos para assistir, porque, né? É uma se eles TPM tinham eterna. esperança. A menopausa, a gente brinca que é uma TPM eterna, assim, uma TPM que causa uma certa irritabilidade na mulher, bastante importante. Então, é uma fase que, até conversei hoje com uma paciente sobre isso, é uma fase que costuma atrapalhar relacionamento, atrapalhar casamento. Porque geralmente porque o hormônio, né, mexe com tudo, né? Relacionamento de anos, já está um pouco desgastado, começa a ter a falta do interesse sexual, do apetite sexual, e isso é fisiológico, isso não é por conta da mulher. Não é falta de amor. Não é, né? falta de amor, pelo contrário. Mesmo. O corpo da mulher começa a desgastar. Então, isso causa prejuízo no relacionamento, porque além da falta de vontade, quando se tem a relação, é uma relação que não é prazerosa para ela, que passa a ter essa secura. Sim. Então, passa a ser dolorida, muitas vezes. Então, além da mulher não ter hormônio para ter vontade, não tem vontade porque sabe que não vai ser bom para ela. Que já sabe que vai doer, que vai ser incômodo. A mulher está se vendo de uma forma diferente, está vendo o teu corpo se transformar, cabelo acaba ficando mais quebradiço, unha fica mais quebradiça, a mulher fica mais sensível, automático, a mulher gosta de se sentir bonita. Sim. Então, assim, é um período muito complicado para relacionamento também. E à noite é um problema sério, porque é um tal de fica com calor, fica com frio, fica com calor, fica com frio, levanta para trocar pijama. Isso acontece, de molhar, de suor.
Então, se torna uma noite como conturbada. Os hormônios regem o corpo, né? Totalmente. Como eles comandam tudo no corpo, Totalmente. né? Agora, e os cuidados? Tem algum cuidado especial nessa fase? De repente, algum tipo de creme que ela possa utilizar, a pele ficar mais ressecada? Algum tipo de exame que tenha que ser incluído? Quais são os cuidados? Os exames em relação à parte de periódicos ginecológicos, como a gente falou, acrescentar os hormônios para a gente ver como é que está sendo essa diminuição da função ovariana. Cuidado com pele, com saúde em si, alimentação, como a gente sempre bate na tecla, manter uma alimentação saudável, talvez introduzir soja na alimentação. A soja, ele acaba sendo um ativador de estrogênio natural. Então, quando a gente entra na menopausa, o estrogênio acaba parando de funcionar. Então, a soja, às vezes, introduzindo na alimentação, pode ajudar. Tem cápsula, inclusive, de soja, de folha de amora, que diminui um pouco os sintomas, isso a gente pode conversar. Existe, nesse período perimenopausa, né, pré-menopausa, alguns tratamentos hormonais, tá, que a gente pode passar um creminho de testosterona para a mulher, para diminuir um pouco os sintomas. E tem a terapia de reposição hormonal em si, que a gente pode ser feito, não é para toda mulher, né, que a gente precisa passar em avaliação, tem uma série de restrições aí, mas a gente também pode fazer esse tipo de reposição para diminuir os sintomas em si da menopausa. Olha, então, ó, se você quer saber quais são esses tratamentos, depois do intervalo eu vou pedir para a doutora falar pra gente, fica aqui, eu vou para um intervalo muito rápido e a gente já volta para falar dos tratamentos da menopausa, como amenizar todos esses sintomas, né? Porque tem jeito, calma, eu já volto para contar quais são os jeitos. Voltamos e antes de falar de quais são os tratamentos aí para menopausa, quero dar uma dica para vocês do parceiro ABC das Mães, que é o Salão Mamãe que Disse. É um salão de beleza onde toda a família pode se cuidar. Lá tem os cuidados para a mamãe e para as crianças, com brinquedotecas, TVs, videogames, naves espaciais e o certificado de primeiro corte. E agora em novo endereço, olha lá que linda fachada do novo Mamãe que Disse, as naves espaciais, os bebês cortam o cabelo assistindo o desenho, então assim, ó, eles nem percebem que tem alguém mexendo nos cabelinhos deles. Camarins para as meninas, tem também até videogame para os meninos que gostam de games, brinquedoteca, antes de cortar ou enquanto a mãe faz a unha, olha lá, a criança fica na brinquedoteca. E tem também o espaço adulto, que é esse que vocês estão vendo aí na foto. Olha que legal, com os melhores profissionais e as melhores marcas para tratamento, colorometria dos seus cabelos e com promoção especial para o ABC das Mães. Esse daí é o ateliê de maquiagem também. As melhores maquiadoras aqui do ABC, ó, atendem lá no Mamãe que Disse, e como eu disse, o melhor, né, que tem desconto para o ABC das Mães. Então aproveitem a Rua Maranhão, 1237, fala que segue o ABC das Mães, que tem descontos exclusivos para vocês, tá? Recado dado, vamos voltar aqui com a nossa ginecologista, que a gente está falando sobre menopausa. E antes de ir para o intervalo, eu perguntei, né, eu questionei quais seriam os tratamentos para essa fase. Então eu queria que você exemplificasse todos os que existem hoje aí, né, porque cada tratamento é individual. Aí o médico de sua confiança vai ter que ver o perfil, né, a saúde da mulher para indicar
o ideal para ela. É sempre passar por uma avaliação com o teu médico de confiança, que talvez já te acompanhe, né? Existem os tratamentos medicamentosos, que a grande maioria é hormonal, tá? A gente tem a reposição hormonal propriamente dita. A gente tem os fitoterápicos, a classe fitoterápica de medicação, que eles são compostos de ervas naturais, mas eles são industrializados, passam pela indústria farmacêutica, tá? Que costumam agir muito bem, principalmente para aquelas mulheres que a gente tem a contraindicação da terapia hormonal, tá? São várias contraindicações. E a gente tem os tratamentos não medicamentosos. A acupuntura é uma técnica que ajuda muito a aliviar os sintomas da menopausa. Exercício físico, como a gente sempre fala, ajuda a controlar peso, ajuda a liberar endorfina, então a gente acaba regulando a parte da irritabilidade por outros meios, né? São também muito úteis, que às vezes acabam até agindo em conjunto com os tratamentos medicamentosos. Eu acho que o exercício físico tem que estar junto ou com o seu tratamento fitoterápico ou com o hormonal, o que for indicado para você. Geralmente é o que a gente fala. Acho que a acupuntura e o exercício físico pode estar aliado aos dois, né? Sim, sim, e funcionam muito bem. Por quê? O que a doutora comentou aqui, o cabelo, a pele fica mais ressecada. Agora, esses fitoterápicos, além de diminuir o calor, aquele incômodo, eles também ajudam na beleza, porque mulher sente muito isso, né? Às vezes a pele mais ressecada, a própria secura vaginal, ou o cabelo quebradiço, ou não. Aí é só na reposição hormonal que melhora. O fitoterápico em si, ele não vai melhorar essa parte de estética, de beleza. Só que a gente tem tratamentos que a gente pode... sempre um ajudando o outro, sempre juntando as coisas que a gente tem. Então, a gente pode entrar com cápsula de colágeno, que hoje a gente tem no mercado. A parte de vitaminas, a gente faz uma reposição de vitaminas também. Biotina, que ajuda muito no cabelo. Para a secura vaginal, hoje a gente tem aí tratamentos que são considerados estéticos, mas são tratamentos regenerativos, que é o laser vaginal e a radiofrequência vaginal também, que ajudam muito na secura. Tá? A gente tem aí uma neocolagênese, né? A gente melhora a estrutura de colágeno vaginal mesmo, local, e ajuda muito nas síndromes pós-menopausas. Então, a gente tem usado bastante, eu trabalho particularmente com a radiofrequência, e a gente tem ótimos resultados, inclusive a secura vaginal às vezes dá um pouquinho de incontinência urinária, porque tudo ali embaixo fica mais ressecado, e com esses tratamentos não medicamentosos, né? não necessariamente hormonais, com a radiofrequência, por exemplo, a gente tem um alívio desses sintomas muito grande da parte vaginal. Porque, sabe, antigamente as mulheres com 50 anos era um perfil. Hoje em dia elas são tão jovens aos 50 que aí tem que partir, né, para o tratamento mesmo, seja ele qual for. Porque existem várias contraindicações para o hormonal. Né? Inclusive, ele provoca mesmo as doenças cardiovasculares. Qual é a anamnese que tem que ser feita aí? A mulher, por exemplo, você já tem problema cardiovascular, tem varizes, já não pode. Então, não é que ele causa, nenhum tratamento hormonal vai causar, mas ele pode piorar uma situação pré-existente. Então, primeiras coisas que a gente tem que perguntar, qualquer tipo de comorbidade, tem alguma doença, algum problema de saúde que toma medicação? Pressão alta, varizes, que precisa de medicação ou que já tenha sido feita cirurgia, diabetes, que eu uso tanto de medicação oral quanto de insulina, problema de tireoide, algum outro problema, às vezes autoimune, que as mulheres têm. Então, a gente tem que saber toda a parte... De doença da mulher pré-existente, tá? História familiar é extremamente importante, principalmente para câncer. Câncer de ovário e câncer de mama, tá? Então, história familiar é muito importante. Câncer de mama de mãe e irmãs contraindica o uso de terapia hormonal na mulher. Tá? Então, principalmente doenças pré-existentes e história familiar de câncer. Então, se você teve algum parente muito próximo, mãe e irmãs, como ela falou, com câncer, já descarta a parte hormonal. Aí parte para o fitoterápico. Tem os fitoterápicos e tem essas outras terapias que a gente consegue ajudar bastante. Que aí pode fazer o laser local também, para secura vaginal. E todos eles, tanto o fitoterápico quanto o hormonal, agora falando desses dois tratamentos, eles melhoram essa questão da secura e do climatério também. Sim. O tratamento hormonal a gente pode fazer via oral e a gente pode fazer tópico também, ou seja, via vaginal. Muitas vezes a gente usa apenas o via vaginal, que ele tem uma absorção hormonal bem menor, que é para a gente hidratar a pele da vagina. Tá? A gente tem os hidratantes vaginais, que são costuma ser gel, à base de silicone ou à base de água, que é um hidratante em si, e tem os cremes vaginais à base de hormônio.
tá? Que eles também ajudam bastante, mas é só local. A gente não vai ter esse efeito nos calores, no resto dos sintomas da menopausa, mas ajudam muito na parte vaginal. Mas tem que fazer... Gente, acho que nessa fase, né, é um complemento. É um conjunto de coisas. Não dá pra gente escolher uma terapia e usar só aquela. Na verdade, se a gente pudesse colocar várias ali para a mulher escolher e que ela consiga se adaptar a pelo menos 2 ou 3 daquelas opções, seria o ideal. E durante esse tratamento podem acontecer sangramentos? Por exemplo, se a mulher fizer a reposição hormonal, aí mexeu nos hormônios, de repente ela não menstruava há um tempão, volta a menstruar. Acontece isso? É normal acontecer isso ou não? É raro? Pode acontecer e não é para acontecer. A gente tem que ficar de olho nisso. Tá? Então, é sempre fazer. Quem faz terapia de reposição hormonal tem que estar fazendo um transvaginal, um ultrassom transvaginal para a gente avaliar o endométrio, que é a parte de dentro do útero, a camadinha que fica dentro do útero. Tá? Porque ele não pode ficar muito grosso a ponto de causar sangramento. E isso a gente, como é uma fase que a mulher não tem um endométrio grosso, ele tem que ficar fininho, quando a gente expõe ele a muito hormônio, que ele passa a se reproduzir muitas vezes, a gente corre o risco de gerar um câncer de endométrio. Então a gente tem que ficar de olho. Certinho. Não é para ir hoje, eu comecei a tomar e fica 5 anos sem voltar no ginecologista, isso é risco. Entendi. Gente, ginecologista para sempre, mulher, né? Depois que entra na menopausa, a mulher tem que ir mais vezes ao ginecologista. Por exemplo, sabe o que a minha mãe fala? Se ela estiver assistindo, ela já pega a dica. Mãe, você fez Papa Nicolau esse ano? Ai, não preciso agora, né? Ela fala, agora já não menstruo, não sei o que, eu faço de 3 em 3. Mãe, tem que fazer todo ano, e aí? Como é que é? Até os 65 anos, a gente tem que fazer de forma anual. Todos os anos? Todos os anos. A partir dos 65 anos, o Papa Nicolau passa a ser opcional. Tá? E o Papa Nicolau. Papa Nicolau e colposcopia, porque a colposcopia ele também vai investigar colo de útero. Mamografia anual, ultrassom transvaginal é anual, porque a gente não vê apenas o endométrio, a gente vê os ovários, a gente vê outras coisas que são importantes nessa fase. Não tem essa de ficar 2, 3 anos sem passar, não. É anual e a gente acrescenta a densitometria óssea. Sim. Porque a partir do momento que a gente deixa de ter os hormônios, a gente deixa de ter a proteção hormonal dos ossos. Os hormônios também participam da fisiologia dos ossos, tá? Então, a gente passa a incluir a densitometria óssea. Agora, voltando aqui, a mulher que tomou anticoncepcional a vida inteira, isso vai mudar alguma coisa na menopausa, não? Não muda tempo de menopausa, não vai nem adiantar, nem atrasar. Tá? A gente não guarda os óvulos para usar mais tarde quando usa anticoncepcional. Tá? Eles simplesmente vão se deteriorando mesmo sem o uso, mesmo sem ter a ovulação. Eles deterioram e a gente tem, infelizmente, mulher tem prazo de validade. Então, assim, por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista de um ginecologista famoso, ele falando que ele era a favor da mulher não menstruar, porque não menstruando, ela ia prevenir várias doenças, a endometriose, enfim, ia preservar, né, os ovários de certa forma. Um pouco sim, ou não? A gente preserva porque a gente não está estimulando o ovário a produzir aquele óvulo, a liberar aquele óvulo. Então, é na hora que a gente produz, é na hora que a gente hiperestimula qualquer órgão do corpo que a gente corre risco de partir para uma doença do tipo do câncer, que causa uma metaplasia. Então, a gente, evitando que esse ovário trabalhe muito, a gente tem essa proteção. Em contrapartida, a gente não tem como reservar óvulos para deixar para depois dos 50, por exemplo. Como eu falei, você não usa, ele deteriora. Eles envelhecem. Mas eu usei menos, então a questão do câncer enfim. Aí sim. E a endometriose, como a gente já chegou a comentar no programa algumas vezes, ela depende da menstruação, porque são as células de dentro do útero, do endométrio, que estão para fora do útero, que estão dentro na cavidade uterina. Então, você evitando a menstruação, você evita que essas células que estão para dentro da barriga trabalhem também. Então, você deixa de sangrar para dentro da barriga. E aí, consequentemente, você não vai ter os sintomas da endometriose. Mas, assim, em relação à menopausa, não muda em nada. A mulher vai entrar na menopausa na época que é para ela entrar, não vai ter reserva de óvulo, por exemplo. Entendi. Agora, e a mulherada de hoje em dia, que é tudo Mulher Maravilha, né? Que já faz o uso aí
de hormônio, aquelas que usam testosterona, gestrinona, os chips, né? Sim. Popularmente conhecidos como chip da beleza. Ele, na menopausa, nessa fase, se a mulher já usa, ela pode continuar usando ou ela deve parar, checar os hormônios? Porque às vezes a mulher, eu conheço mulheres que falam, ai, acaba eu coloco outro, acaba eu coloco outro, não vive mais sem. E aí é preciso tomar um cuidado maior nessa fase ou ele já vai servir para aliviar esses sintomas do climatério e tudo mais? Hoje em dia, com a introdução desses implantes, que são os chips que a gente chama de implantes hormonais, a gente tem como fazer um tratamento individualizado, tá? Então, assim, todo ano, tira um e coloca outro, desde que você faz os teus exames hormonais, você faz os teus exames preventivos, tá tudo em ordem, a gente vai ver o que a gente vai precisar usar. Então, a gente pode entrar em conjunto a gestrinona, a gente pode entrar junto com a testosterona de uma forma, né, regulada. E sim, se a mulher já usa, sinal que ela não tem contraindicação, né? E claro, todos os anos passar por uma nova avaliação para ver se ela não adquiriu nenhum tipo de doença. Né, que isso pode acontecer, uma doença cardiovascular, uma pressão alta pode acontecer de um ano para o outro. Então, se ela se permanece... E não por conta do hormônio necessariamente, mas porque ia desenvolver mesmo. Sim, hereditariedade, estilo de vida, uma série de coisas que podem desenvolver uma doença. Então, de um ano para o outro tem que estar passando em avaliação. Manteve, sem contraindicação, a gente pode manter a terapia hormonal, não tem problema nenhum. Ai, que legal. E você já fica livre aí dos climatérios, dos calores. Com certeza. Mas você sabe que eu acho que quando eu estiver na menopausa, eu vou até querer sentir isso pra ver como é, que eu não entendia, juro. A minha mãe abrindo todas as janelas num frio, tipo junho. Mas é engraçado. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito friorenta. Ela sempre teve frio de tudo. Sim. Na menopausa é engraçado. Eu falo, gente, cadê o teu frio? E ela tá de blusa de alça, às vezes tá friozinho, tá aquele ventinho que a gente já tá de blusa, e ela tá feliz da vida que tá de blusa de alça, que não tá passando tanto calor. Muda realmente a característica da pessoa. Gente. Por isso que dentro de um relacionamento, dentro de uma família, tem que ter muita paciência. Tem. Na família, é verdade, que às vezes eu lembro que nos almoços de domingo o pessoal, tá frio, fecha isso daí, e ela escancarando, era a briga. E com os filhos muda, com o marido muda, então sim, realmente é uma condição que muda a vida da mulher. Mais uma, né, gente? Mais uma, e tem que ser conversado, e tem que ser exposto isso dentro da família. Isso não tem que ser vergonha, isso não tem que ser um tabu de forma nenhuma. Agora, então, olha, nós falamos todos os tratamentos aqui. Eu queria, para finalizar, a sua dica para a mulher que está entrando na menopausa, para que ela, calma, respira, tem jeito, exercício físico, enfim, todas as dicas que a doutora Aline já deu no decorrer aqui desse ano, no nosso ABC das Mães, sempre falando da saúde, do não fumar, eu queria que você repetisse, porque é sempre muito importante, né, a gente passar esse conteúdo aí bom para elas. A gente falando um pouquinho por dia, acho que uma hora entra na cabeça, né? Eu acho que a primeira coisa que é a mais importante, não surtem, né? Não fiquem nervosas. Vocês não estão sozinhas, todas nós somos programadas para entrar na menopausa. Isso é natural do corpo da mulher. Então, assim, começou a sentir alguma coisa, está desconfortável com a situação, vá procurar teu médico de confiança. Existem tratamentos medicamentosos, para aquelas que não gostam de medicação, existem tratamentos alternativos. Então, dá para a gente melhorar a qualidade de vida, tá? Ninguém está prometendo que vai voltar a ter 20 anos. Isso a gente não consegue prometer. Mas assim, tomando os cuidados, de repente até uma medicação ansiolítica, porque a gente sabe que o nervosismo vai atrapalhar, em conjunto com as outras terapias que a gente comentou aqui, em conjunto com uma saúde, né, uma qualidade de vida saudável, uma alimentação, um exercício físico, porque isso é padrão de vida, como a gente falou aqui. Não é para hoje, é para uma vida inteira. Tabagismo nem vou comentar de novo, porque isso faz mal para jovem, faz mal para grávida, faz mal para idoso, faz mal para menopausa, faz mal para todo mundo. Então, assim, esquece o cigarro, é bola para frente. E tomar esses cuidados de ter um médico que te acompanhe, porque para tudo tem um jeitinho, talvez não 100%. E individual, e né? Totalmente individual. Cada corpo, cada organismo é um, né? E a gente vai ver a reação de cada organismo para a gente tratar da melhor forma possível. Ai, amei! Obrigada mais uma vez. Encerramos aqui o ciclo da mulher no programa de hoje, mas ainda tem muito mais assuntos para a gente sempre abordar aí com vocês. Obrigada, doutora Aline, muito obrigada, por todo esse ano, por toda a nossa parceria aí. Eu que agradeço. Hoje, segunda-feira, véspera de Natal. Espero que Papai Noel, olha, seja bem bondoso com você. Você foi uma boa menina? Acho que eu fui. Acho que sim, né? No geral, acho que eu fui. Obrigada, viu, doutora, mais uma vez. E, gente, eu vou encerrando o programa por aqui. Olha, muitos de vocês já devem estar
vai preparando a ceia de Natal, que o Natal de vocês seja lindo, muito abençoado, que vocês recebam todas as bênçãos divinas aí na casa de vocês, tá bom? Eu fico por aqui e amanhã eu volto com um programa super especial de Natal de duas mamães do grupo que vocês conhecem. Uma, Daniele Deveraldo, com seu esposo, Papai Noel, e a outra, Suzana, com todas as sacolinhas que ela faz todos os anos. Então convido vocês para assistirem o programa de amanhã, porque vai estar realmente muito especial. É aquele espírito de Natal, que não tem que ser só no Natal, né, gente? Vamos levar para 2019 todo. Beijo para todos vocês, agradecer o meu cenário mais uma vez, a especialista e a audiência de vocês. Até amanhã. Beijo.